Atenção Brasil, na tela do canal do YouTube, o primeiro tema. Eu gosto, de um tema polêmico que envolve aqui os três times da capital, para a gente já começar o nosso debate com tudo na tarde desta quarta-feira que marca também o começo do Campeonato Brasileiro da Série A. Era pra gente ter pelo menos um representante, né, gente? Pelo menos um representante. Ê, família! Ê, meu Brasil querido! Mas não, a gente não conseguiu esse feito, a gente não subiu pra Série A. E a Série A que perde, né? Sem um campeonato goiano, sem um futebol goiano, sem uma equipe goiana, a Série A perde demais da conta. Mas ano que vem, quem sabe, a gente vai ter 3 vagas lá reservadas. A pergunta que eu quero fazer aqui pros senhores é a seguinte: quem será o líder da primeira fase do Campeonato Goiano? Agora eu quero ver. Quem será o líder da primeira fase do Campeonato Goiano? Cara, o equilíbrio tá demais. Nunca na história recente desse país, como diria um presidente da República, nós tivemos 3 equipes tão parelhas, tão próximas, tão iguais, nas suas valências e nos seus pontos negativos, naquilo que é positivo e naquilo que é fraqueza, que é ponto fraco, né? Vila Nova, Goiás e Atlético estão rigorosamente iguais. Atlético, Vila e Goiás rigorosamente iguais nessa temporada 2026. E aí a nossa produção fez aqui um levantamento criterioso com os últimos jogos de cada equipe para a gente fazer aqui uma projeção. Nesse momento o Vila está na frente, o Vila tem 12 pontos, lidera a competição, empatado com a Becate. Na segunda posição está o Goiás, com 11 pontos, está invicto no campeonato, 1 ponto atrás do Vila. E a 2 pontos atrás do Vila e 1 ponto atrás do Goiás, na quarta posição está o Atlético Dragão do Brasil, que vem de vitória no clássico contra a equipe do Vila Nova. Olha só os últimos jogos de cada equipe nessa primeira fase. Faltam apenas 3 jogos para o final dessa primeira parte do Campeonato Goiano. Colocou na tela do canal do YouTube, seu Lucas Lourenço, para a gente fazer aqui essa análise. Jogos do Goiás. Goiás e Abecate, amanhã 7h30, estádio da Serrinha. Depois Goiás e Vila Nova, o clássico dos clássicos, o maior jogo do nosso futebol. 6h30, domingo, estádio da Serrinha também. E o Goiás fecha contra o Inhumas, lá no Zico Brandão, um domingo às 4 da tarde, pela última rodada, daqui a 2 domingos, né? Então, Goiás, Abecate, Vila Nova, Inhumas. Olha o Vila Nova, o poderoso Tigrão. O Vila pega o Centro-Oeste fora, tetinha, delícia o jogo, né? Parece goiabada com queijo, que delícia. Mas vai que o Centro-Oeste apronta, né? Jogo 3h30. Depois Goiás e Vila, Serrinha, e o Vila encerra no Estádio Olímpico, um domingo, dia 8 de fevereiro, 4 da tarde, contra Jataiense. Então o Tigrão tem Centro-Oeste, tetinha, jogo gostoso, pega o Goiás, partida dificílima, e a Jataiense, que em teoria também é um jogo mais fácil, né? Então essa é a sequência do Vila. Olha os jogos do Atlético, que não tem clássico mais pela frente, né? Ele já fez os 2, empatou com o Goiás em casa e ganhou do Vila fora. O Atlético tem o Inhumas hoje no estádio Antônio Ascioli, teoria, jogo teta, jogo gostoso também, né? Um jogo docinho, parecendo rapadura baiana, coisa maravilhosa. Depois ele pega o Craque em casa, na teoria também outra tetinha, outra rapadurinha, né? É dura a rapadura, mas é doce, é gostosa. Uma cocada é menos dura, né? Então é uma cocada pro Atlético. E depois ele encerra com Goiatuba, no Divino Garcia Rosa em Goiatuba. Gente, olha a tabela do Atlético. Olha a tabela do Atlético, gente. Inhumas, Craque e Goiatuba. São simplesmente as piores equipes do Campeonato Goiano na parte matemática. Diante disso, o Atlético tem uma tabela mais fácil? Claro que tem, não tem clássico. Mas o Atlético é o time de pior pontuação nesse momento das equipes da capital. Ele está atrás do Goiás e atrás do Vila Nova também, que lidera o campeonato. Se bem que apenas 2 pontos a distância para o Vila Nova e 1 ponto a distância para o Goiás. Diante disso, senhoras e senhores, você de casa que já me deu 83 likes, eu preciso de mais. Pelo menos 150 nesse bloco. Qual será o líder da primeira fase do Campeonato Goiano? Eu começo por você, meu comandante Nivaldo Carvalho, a super fera do rádio brasileiro. Põe o Nivaldinho na tela do canal do YouTube. Nivaldo, tá aí. Os jogos de cada equipe, né? Jogos difíceis para Vila Nova e Goiás, principalmente o clássico, o Atlético nem tanto. Diante disso, comandante, quem será o líder da primeira fase do Goianão 2026? Fala comigo, Superfera. Boa tarde, seu Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Danilo Dias, ao meu querido Santa Claus, o Jean Lopes, e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Eu penso que o Goiás, para o Atlético ser líder, ele vai depender de um empate no jogo entre Goiás e Vila Nova, no domingo. Porque o Atlético ele não depende somente de si. Porque o Atlético deve ganhar os seus 3 jogos. Só que se o Vila ganhar os seus jogos, o Atlético
não chega, se o Goiás ganhar os seus 3 jogos, ele não chega. Então, ele vai depender de um empate entre Goiás e Vila. E é só empate, né? Porque o Goiás, a tendência, aí fica esse asterisco no clássico, a tendência é ele ganhar os outros 2 jogos. Aí fica essa observação em relação ao clássico. O Vila da mesma forma, ele vai ganhar do Centro-Oeste e vai ganhar da Jataiense. Aí fica essa interrogação em relação ao Goiás. E uma hora esse tabu diante do Goiás vai ser quebrado. E pode ser no domingo, né? E fica essa situação. Então, como o jogo Goiás e Vila vai ser no estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro, por coerência, eu coloco o Goiás como favorito. É verdade que eu errei os 2 jogos que eu falei isso, né? Eu coloquei o Atlético como favorito diante do Goiás por jogar lá no Acioli, coloquei o Vila favorito diante do Atlético por jogar no Oba e não deu nada disso. O Vila perdeu e o Atlético empatou, né? Mas eu vou colocar o Goiás como favorito por jogar em casa, lá no seu estádio diante do Vila Nova. Então a tendência é o Goiás terminar em primeiro lugar nessa fase classificatória. Perfeito. Aí o Nivaldo Carvalho, Superfero, nosso comandante, bancando o Goiás. Falando em tendência, para a equipe esmeraldina ser a líder dessa primeira fase do Campeonato Goiano. Você de casa concorda? Deixa o like. Você discorda? Deixa o like também. O importante é você deixar o seu like. Já vou aqui agora pro chat ao vivo, hein? Vou agora aqui pro chat ao vivo registrando a sua participação. O feirão primeira mão da Saga foi um sucesso absoluto. Agora o fecha mês. Até o final deste mês permanecem as maiores facilidades do Brasil para você trocar de carro. Primeira mão seminovos. Corre pra loja ou entre pelo site. Aproveite. primeiramãosaga.com.br. Promoção na Camargo. Referência na distribuição de peças Baldão para o seu implemento agrícola. Venha para a Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. Acesse o site, conheça acamargo.com. Lá você encontra variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz. Acesse o site acamargo.com. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. A Fricó, gente, tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar, né, meus amigos do Brasil? São 30 anos de confiança e credibilidade no mercado goiano. Tô falando, é claro, da Impercia. Oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia. Quem constrói, confia. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás, com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade, 3265-3333. Alô, Jason, boa tarde. Thiago, já pensando na Série B, quem está mais preparado no momento, hein? Pensando em G4. Jason, tudo muito cedo, né? Muito cedo. O Vila Nova faz a melhor campanha, mas nesse momento eu não teria condição de bancar o Vila Nova favorito para a Série A. O Goiás, do mesmo jeito, o Atlético também. Então, tá tudo muito cedo ainda. Denilson Félix, para mim o Dragão termina na primeira posição, porque Goiás e Vila empatarão. Edivar Rosa, boa tarde, Thiago, sempre ligado em vocês, direto de Belém do Pará. Sou o Papão da Curuzu. Valeu, amigo. Alô, Enéas Costa, boa tarde, Thiago. Mande um abraço aí para Castanhal, no Pará. Alô, Castanhal no Pará! Grande abraço, gente. Obrigado pela moral, obrigado pela audiência, viu? Um abraço pro Valmir Chagas também. Thiago, sou de Nerópolis, doido pra ver o jogo de amanhã, mas estarei trabalhando na hora da partida. Muito difícil esse horário. Pelo menos estarei ouvindo a Band News Goiânia. Obrigado, Valmir. Tamo junto. O horário é péssimo mesmo, né? Mas eu já expliquei aqui o motivo pelo qual o jogo será às 3h30 da tarde, por conta da iluminação, ou falta dela, lá no estádio Jaime Guerra, em Nerópolis. Danilo Dias, põe o Dedê na tela do canal do YouTube. Dedê, talvez o pior da capital nesse momento termine à frente de todos, né? Pela tabela, pra mim o atleta não perde mais pra ninguém. Tendência do atleta fazer 100% de aproveitamento. Se não fizer, pra mim é zebra. Ele é favoritaço nos 3 jogos que faltam. O Goiás, pra mim, não é favorito contra o Vila. Não é favorito contra o Vila. É favorito nos 2 outros jogos. O Vila não é favorito contra o Goiás.
mas é favorito nos outros 2 jogos. Diante disso, analisando a tabela do Goianão 2026, quem terminará a primeira fase na liderança da competição? Chega pra cá, Cracaço. Fala, Dani Show. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes. Tá fechado, Brasil, agora sim. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você. Grande âncora aqui da Rádio Band News FM. Ao Nivaldo Carvalho, ótima tarde também. Ao Jean Lopes. Vamos juntos nesse debate das feras aqui nessa quarta-feira. E uma boa tarde especial também a quem nos acompanha no YouTube, ou seja, na frequência 90.7. Thiago, o significado do Vila Nova e a ABCAT serem hoje os líderes do campeonato e os melhores times da competição, pelo menos pontualmente falando, são os times que mais venceram, 4 de 5 jogos. Poderíamos aqui facilmente pontuá-los como os times que terminarão na frente por dependerem apenas de si. Mas o calendário da ABCAT me trouxe alguma dúvida em relação ao Goiás, que ele enfrenta amanhã, depois recebe o Anápolis e visita a Aparecidense. São jogos mais complicados. E o do Vila Nova também igual. Eu vejo que o Atlético tem o caminho mais fácil. O Atlético tem um caminho, vai enfrentar 3 times limitados, 3 times que são os piores ataques dessa competição. O Goiatuba fez 3 gols, o Craque fez apenas 1 em 5 jogos, o time do Inhumas, coitado, 4 gols, que foi 2 no último confronto. Então um time que não... São 3 equipes que estão péssimo nesse campeonato goiano e enfrentar um time da capital, da grandeza do Atlético, ainda mais que fará 2 jogos como mandante, isso apenas na última rodada vai visitar o Divino Garcia Rosa lá em Goiatuba. Eu pontuo o Atlético, ele vai vencer os seus 3 jogos, não vejo isso dos outros 2, do Vila Nova e do Goiás, visto que eles vão se enfrentar, tem uma história toda por trás, tem um clássico, tem a regionalidade, tem a motivação de um lado, tem um tabu de 3 anos, tem aquela quebra de tabu, então é um clássico diferente, é um clássico em onde tudo pode acontecer. Se o Goiás ganha os 3, mas é o se, eu estou analisando agora, uma suposição, claro, daqui, mas analisando friamente os adversários dessas 3 equipes da capital e também incluiu a ABCAT por estar na segunda posição. Eu vejo que o Atlético, por enfrentar adversários mais fáceis e ainda dentro de casa, adversários que até então não mostraram nada nesse campeonato goiano, eu não consegui ver nenhuma qualidade no time do Goiatuba, que me surpreende muito, não consegui ver qualidade no time do Craque, mesmo tendo empatado com o Goiás em um jogo bem competitivo, agora com a mudança de técnico, e muito menos no Inhumas, que conseguiu apenas um empate agora diante do Centro-Oeste em um jogo que estava a vencer por 2-0. Para mim, Rafael Lacerda terminará com o seu Atlético na primeira posição. O Atlético, hein? Primeiro volta aqui para o Dragão do Brasil, tá tudo igual, tá tudo embolado até aqui, na opinião das feras. Nivaldo Carvalho apostando no Goiás, sendo o líder da primeira fase, e agora o Dani Show, Danilo Dias, o nosso cracaço, apostando no Atlético. Gente, 110 likes, hein? Esse é o momento da gente bater os 150. Você chegou agora aqui na live do canal do YouTube? Então já vai deixando o teu like para Like Imóveis. Custa nada. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Sapeca like aí no canal do YouTube. Meus amigos, você está precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Nós enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite uma cotação pelo nosso WhatsApp, 62981650131. Venha para Elo Forte Uniformes. Tem também o Instagram, @EloForteUniformes. Papelaria tributária, 4 décadas de tradição, fazendo a maior promoção de volta às aulas da história. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Restaurante, Chão Nativo, melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Pneus Express, movendo o seu caminhão quilômetros à frente. Venha para melhor, venha para Pneus Express. Alô, Caio Marcos de Moraes. Tiagão, e esse brinquinho do querido Danilo Dias? Massa, cara. Brinco tá na moda, eu já usei brinco também. Brinco, batom, roupa, meia, gostos sexuais não define caráter não, muito pelo contrário, né? Define nada. Então você, caso tenha vontade, use brinco. Batom? Também não, tem muito homem que usa batom aí que é mais homem do que gente que não usa. Não. Hã? Eu nunca vi homem usar batom. Não, tem muitos aí que tem muito mais caráter do que homens que se dizem. Homem usar batom? Uai, tem homem que usa aquele batom de cacau, passa na boca, hidrata a boca, o lábio, o beiço. Então, assim, repita, esse negócio de gosto sexual, brinco na orelha, roupa, isso daí não define caráter não, muito pelo contrário, né? Tem muita gente que usa brinco e que tem muito caráter. Tem gente que não usa e que não vale nada. Não, mas não estamos discutindo caráter. Claro, sim. Estamos falando de homem e mulher. Não, mas tem homem de todos os gostos, mulheres também. O mundo mudou demais, comandante. Thiago Mariano, Thiago Goiás termina na liderança. Edson Prado Costa, o Goiás não ganha nem da ABCAT. Escreveu abacate? Não, ABCAT mesmo. Pois é, parecido, final, né? Abacate com abacate.
E os dois bons, né? O time da Becate bom e o Abacate uma delícia também. Mas é porque não tem o E no final, né? Tex Bond passa amanhã, Thiago. Ô, Tex, não tem mais espaço pra esse tipo de coisa não, meu filho. O mundo mudou tanto. Abre a sua cabeça, ó. Abre a cabeça, meu filho. Para com isso. Para de se apegar a coisas estéticas. Carlos Silva, Thiago líder será o Vila, com 2 vitórias e um empate contra o Goiás. Faz 19 pontos e será o líder nos critérios de desempate. Leandro Enge, Danilo, anota aí, o Goiás não perde mais nessa fase de grupos. Divina Cunha, ô Danilo, toma vergonha na cara. O Atlético não tem time pra terminar nem em terceiro e vai ser o primeiro. Ô Divina, o time do Atlético é tão bom quanto o do Goiás e o do Vila, gente. Não tem diferença não, aí. Complementa a mensagem, ele diz, o Goiatuba e o Inhumas precisam de pontos. Ah, nossa, eu também preciso de um Marverick na minha casa, lá na minha garagem. Eu não dou conta. Mas não... Eu preciso de uma casa na aldeia do Vale, onde o Romo Xavier mora. Eu não dou conta também, eu moro aqui no Grande Esplendor. Precisar todo mundo sabe, mas... pelo amor de conseguir Deus. Aí já é bem mais difícil, né? Ainda mais fora de casa, o Inhumas vem aqui enfrentar o Atlético, o craque também. Seria uma zebraça do tamanho do elefante. A sorte do Goiatuba, entre aspas, ele tem a vida dele agora. Ele tem que vencer a equipe do Anápolis. O Goiatuba vai pra divisão de acesso, Danilo, esquece. E pra mim é um jogo mais difícil dele. O time do Goiatuba tá fazendo um negócio que time de futebol não faz. Eles estão mandando gente embora e contratando. E o Centro-Oeste fora que acredito que ele ganha. E depois é o Atlético em casa. Não, esquece. Então ele não vai ganhar do Anápolis, pra mim, infelizmente, o Goiatuba esse ano. Ele será rebaixado. Ele não ganha do Anápolis, ganha do Centro-Oeste 3 pontos, mais um que tem 4. E ruim, viu? Eu tô torcendo demais. Assim, se fosse pra escolher, ok? Eu queria que o Centro-Oeste caísse, não pela cidade. Porque o Centro-Oeste é um time de empresário, é um time que não tem nenhum tipo de ligação com a cidade de Nerópolis. É um time assim que se ele for pra terceira divisão, hoje não faz diferença. E o Goiatuba começou a treinar em novembro, hein? Pô, eles começaram primeiro. Fez uma renovação. Mantiveram base de um time que quase subiu. Eu acho que tem problema lá de pagamento, cara. Será? Não justifica. Lógico, né? Investiu, reestruturou. Um time que o ano passado teve bem. Tem calendário pra Série D. O Goiatuba, pra mim, é a maior surpresa negativa desse Goianão. Eu, pelo menos, esperava mais. E a Série A perderia muito com a queda do Goiatuba, que é um time que representa a região sul. A gente já não tem o Itumbiara, já não tem o Morrinhos. É um time que já foi campeão goiano, tem a sensação de pertencimento à cidade de Goiatuba, sente que o Goiatuba é da cidade. Agora o Centro-Oeste é time de empresário, gente. Qual que é a representatividade do Centro-Oeste? 0. Então, assim, se fosse pra cair, eu estaria torcendo pela queda do Centro-Oeste. 1h30 agora, deixa eu trazer aqui também o nosso Jean Lopes, o mais completo comentarista brasileiro. Mas antes eu tenho que falar aqui da mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Atlanta Contabilidade, confiança que gera muito mais resultados. 62982360008. Da Nove Restaurante, a comida caseira mais gostosa do Brasil. Na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. No Hortifruti do Grupo Moreira, dá pra confiar, gente, demais da conta. Os produtos passam por um rigoroso controle de qualidade. Os fornecedores são avaliados constantemente e os alimentos orgânicos são livres de agrotóxicos. Hortifruti é do Grupo Moreira. Eu recomendo para você e para sua família. Gente da gente 100% goiano. E Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, confiança, economia. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 6232721881. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Vai deixando o like, hein, gente? 127 likes agora. Mais 23 likes eu bato a primeira meta aqui do primeiro bloco. Então vai sapecando o like aí. Like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Vai deixando o teu like, família. 128 agora. Mais 22. Mais 21, mais 20. Tá subindo, hein? Tá subindo. Vai deixando o teu like. 129 agora. Vai participando. Cadê o Jean Lopes? Põe o Jean Lopes aí na tela do YouTube para dividir a tela aqui comigo. Jantar aí, a gente fez a análise da tabela. Eu quero a tua opinião também. Hoje, cara, de coração, assim, tecnicamente, se tivesse uma semifinal Vila Nova e Goiás, Thiago teria favorito? Pra mim, não. 2 jogos equilibradíssimos. Eu não teria condição nenhuma, 0 condição de apontar um favorito. Se a semifinal fosse Atlético e Vila, do mesmo jeito. Se a semifinal fosse Atlético e Goiás, da mesma forma. Hoje, pra mim, nós temos 3 equipes extremamente equilibradas. Um tem um ponto forte melhor, o caso do Vila, o ataque, mas o Goiás tá melhor defesa. O Atlético é um time que chega em clássico e ganha, não perde clássico, tem um treinador que ganha clássico. Rei dos clássicos. Rei dos clássicos, é um time forte em casa, não perdeu ainda. Então, assim, cada um tem uma valência, tem um ponto positivo, né, que acaba equilibrando essa fatura.
Mas enfim, Jean Lopes, dentro das perspectivas de cada equipe, da qualidade da tabela, quem, na sua opinião, terminará a primeira fase na primeira colocação? Quem será o líder da primeira fase do Campeonato Goiano? Fala comigo mais completo. Alô, Jean Lopes, boa tarde, fera! Boa tarde, Thiago Menezes, um grande abraço a você, um abraço ao comandante Nivaldo Carvalho, um abraço ao craque Dedê, Danilo Dias, um abraço especial a você, ouvinte da Band News FM, a você, amigo das feras do esporte. Thiago, eu vou começar de quem eu acho que não consegue ser o líder ao final do primeiro turno, se tudo ocorrer como, né, a gente pensa, os favoritos ganharam seus jogos e a lógica prevalecer. O Atlético, para mim, não tem chances. Explico. O Atlético precisa que Goiás e Vila empatem, como você sugeriu, e precisa tirar um saldo de gols, nesse momento, do Vila Nova de 4 gols e do Goiás de 8 gols, se não me engano. O Goiás tem 10 e o Atlético tem 2 de saldo, né? Eu acho que é isso. Isso, o Atlético tem 2, Goiás 10. Então ele tem que tirar 8 gols, porque se todos vencerem seus jogos e Goiás e Vila empatarem... Oi? Não. Pode concluir, desculpa, Jean. Todos terminarão com o mesmo número de vitórias. O segundo critério será o saldo de gols. O Goiás tem 10, né? O Vila tem 6 e o Atlético tem 2. Então, por esse fator, eu acho muito difícil o Atlético conseguir chegar em primeiro lugar, a não ser que o Goiás ou Vila tropecem em um dos adversários do interior. O jogo, para mim, que decide o campeão desse primeiro turno, o campeão simbólico, é domingo que vem. Para mim, eu anunciaria como a virtual decisão do primeiro turno, Goiás e Vila Nova. Aquele que vencer será campeão do primeiro turno, eu não tenho dúvidas disso, por causa desse detalhe do saldo de gols. É um jogo extremamente equilibrado. Para mim, são os 2 melhores times atualmente, né, do estádio Goiás. Goiás e Vila, para mim, por vários fatores, são os melhores times. O Vila tem um 11 melhor, o Goiás tem um elenco melhor, o Vila tem um ataque espetacular, um meio de campo criativo, o Goiás tem equilíbrio entre os 3 setores. O Goiás tem um esquema tático, para mim, o melhor esquema tático dos 3 até o momento. Então são os 2 melhores clubes, né, até o momento. E fazem a decisão no domingo que vem. Quem vai ganhar o jogo domingo? É muito equilíbrio, Thiago, muito equilíbrio. Mas eu penso que por jogar na Serrinha, o Goiás vence o jogo. Muito bem. Então... E será o campeão do primeiro turno. Então, para o Jean Lopes, o Goiás será o campeão dessa primeira parte do Campeonato Goiano. Então, eu tive 2 votos para o Goiás, do Nivaldo Carvalho e do Jean Lopes, e um voto para a equipe do Atlético, do Danilo Dias. Cara, se tiver um vencedor no Clássico de domingo, aí eu fico com a opinião do Jean Lopes. O Vila ganha, o Vila será o líder. O Goiás ganha, o Goiás liderará. Agora, se tem um empate, esquece. Calma, aí o Atlético será o líder da primeira fase. O Goiás tem a semana mais pesada. Você sabe por quê, Danilo? É porque, assim, essa questão de saldo. Cara, o Atlético tira o saldo teta, fácil contra essas 3 equipes. Goiatuba sofreu 12 gols. Não, o Atlético, assim, é jogo hoje para uns 3, o jogo de sábado 7. É para mais uns 3 e o último E o Vila em Centro-Oeste? Quantos gols o Vila vai fazer no Centro-Oeste? Ah, não sei, não mexo com esse negócio. Mas se ele quantos gols o Goiás vai fazer no Inhumas? Esse argumento seu para mim de negócio de saldo de gol, isso daí pro Atlético é teta. O problema do Atlético é o vencedor do Clássico. Exato. É o vencedor do Clássico. Mas como que é teta, Thiago? Ele tem o pior ataque do campeonato entre os 3, né? Mas fez 2 gols no jogo mais difícil. O jogo mais difícil do campeonato até hoje, ele fez 2 gols. E contra o Goiás ele fez 1. Ele enfrenta 3 adversários, Jean, que não conseguiu ter uma vitória no campeonato. E ele foi o único time que fez gol no Goiás. Ele foi o único time. O ataque dele é tão fraco que ele foi o único ataque que fez gol na melhor defesa. E te digo mais. O Vila Nova pega o Centro-Oeste, o Goiás pega o Inhumas. O saldo do Goiás hoje é de 10 gols. O Atlético tem 3 tetas pela frente. Enquanto o Goiás 3 tetas. O Goiás tem vice-líder numa semana só, diferente de 4 dias. Mas o Atlético tem que tirar 8 gols de saldo do Goiás, gente. Ele tira, moço. Ele tira. 3 jogos aí com 3-0, ele tira. Quantos pontos o Goiás tá na frente do Atlético? Gente, 8 aí. Não. O do Atlético? Não, Goiás. 1 ponto só. 1 ponto, o Atlético tem 10. Não.
Isso que o Santa Claus tá falando é muito pertinente, gente. O Goiás tem 10 gols, aí. Mas vocês estão falando em gol, eu quero falar em pontos. Não, mas o Atlético Mas vai não empatar passa, de não. pontos, Danilo. O Atlético não empata com o Goiás em pontos. Mas o Atlético tem um ponto atrás Goiás só, ué. Gente, pelo amor de Deus, o Atlético não empata com o Goiás em pontos. Se ele for o líder, é com mais pontos do que o Goiás, velho. Então, a diferença é de um ponto. Pra que tá preocupado com o saldo? O Goiás tem o melhor equilíbrio de defesa e ataque, Claro, o melhor saldo, beleza, mas o Goiás tem uma semana pesada, líder e vice-líder ele enfrenta, na sequência, dentro de casa, mas são jogos mais difíceis do que um cara que enfrenta em umas e craque dentro de casa. Não, e não tem a possibilidade Você tá matemática. analisando, Danilo, você tá analisando que Goiás e Vila vão empatar, não é isso? Sim. Então, o Vila tem 4 gols a mais que o Atlético de saldo. Eu até concordo nessa questão do 1 ponto aí do Goiás. Eu concordo com vocês. Mas o Vila tem 4 pontos a mais do que 4 gols a mais do que o Atlético. Mas só 2 O Vila pontos. vai pegar o Centro-Oeste hoje, aliás, amanhã, e se tudo ocorrer como normal, ele vai meter 5, 6. Então vamos analisar as coisas com calma, né? Eu já penso o seguinte, se o Vila conseguir o empate diante do Goiás, ele vai ser o campeão do turno, dessa fase. Mas e se o Atlético Eu ganha os também dois jogos penso da assim, semana, o Nivaldo. Atlético passa os Concordo dois. com você. O Atlético tá 2 pontos do Vila Nova, certo? Os dois ganham, os 3 times ganham na meio da rodada, hoje e amanhã. Eles vão continuar com os 2 pontos de diferença do Atlético e 1 ponto de diferença do Goiás. Os 2 times empatam no domingo, o Atlético ganha, o Atlético passa o Vila Nova, ou seja, fica com o mesmo número de pontos. Aí vai pro critério. O critério do desempate do Atlético Se Vila der hoje um é empate, quase né? iguais. Se der um empate. Então empate no clássico domingo, é aí que eu tô vendo. E o Atlético pode Ele perfeitamente... não passa, Danilo, porque ele perde no saldo de gols, fica com o mesmo número de vitórias Não, mas e ele perde no saldo calma de aí. gols. Cuidado. Se o Atlético, a distância hoje de Atlético e Vila Nova é 2 pontos, ok? Ok. Se o Atlético ganha e o Vila empata, a distância vai pra 0. Não tem distância mais. não tem. Aí o Vila, no saldo de gols, ele segue à frente da equipe do Atlético. Cuidado, depende É do que ele isso, vai fazer Aí, não, contra aí esse Oeste e dentro Goiás. dessa formatação, aí eu tô com o G. Lopes. Tá aqui, Jean, moço. Eu tô com o Jean cuidado, Lopes. moço. O time enfrenta em umas e craque, com todo respeito. às Mas o Vila instituições. pega o Centro-Oeste. Ah, mas vocês estão achando que o Centro-Oeste também vai vender o jogo barato assim? Não é vender, eles são ruins. Ah, cuidado. Amanhã, Mas por se que, o que Vila- o Yumas e o Craque vai vender o jogo barato e o Centro-Oeste não, Danilo? Eu não entendo certo argumento seu, Não, são 3 times horrorosos. Mas tá bom. Ué, eu não a entendo. possibilidade Quer do dizer Vila que só os Nova. adversários É do porque vocês Vila e do estão achando Goiás que vai é ser que um vão 5 a 0 então, impor pro Vila Nova? dificuldade. Não, 5 não, mas um 6 eu acho que vai. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Danilo, esse time do Centro-Oeste é horroroso. Horroroso. O craque ainda tem, você jogando lá, tem a questão da torcida. Agora o Centro-Oeste nem isso tem, cara. Nem isso tem. O Centro-Oeste não deve ter 2 torcedores em Nerópolis. Então, assim, o Vila é favoritaça amanhã. Se o Vila joga o que ele jogou os últimos jogos, Beleza. ele ganha de uns 4, 5. O time do Centro-Oeste é muito ruim, Danilo. Sim, Você não viu o tomou jogo do 10 gols. Centro-Oeste, Eu não? vi, tomou 10 gols. Eu vi um jogo contra a Jateense que ele tomou de 3, mas no Em segundo casa. tempo foi em casa. Mas não... O Centro-Oeste tem a segunda pior defesa. O 10 gols o tomados. Goiatuba tem a pior, né? Que tomou 12. O Centro-Oeste tomou 10. Ele tem a segunda pior defesa do campeonato. É, a defesa é péssima. É, mas é porque vocês estão falando que eu acho que o Vila ganha de 10, de 6, sei lá. Mas e o jogo contra o Goiás? É pesado. O jogo Então, é pesado. Aí vamos supor que ele não marca, ou então marca Mas um se gol. o Goiás mas- o Goiás ganha do Vila, é pior pro Atlético, porque o saldo do Goiás é muito maior ainda. Claro, o Goiás depende só dele. Uma semana pesada. Se ele bate os dois, acabou, ué. É, eu Ninguém repito tira. O único resultado que dá sobrevida ao o Atlético empate. é o empate É o do empate. Goiás É o empate. e Vila. E depois ele vai ter que tirar um saldo gigante do Vila Nova. Se o Goiás ganhar do Vila Nova, um abraço. Esquece. Já Um era. abraço. Aí acabou, Goiás já lidera. era. Esquece aí. Um abraço.